A leitura do Salmo todo, a gente relembra o texto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Dai-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra, que todo o nosso ser se curve diante da Tua verdade, que não haja em nós nenhum princípio ou atitude de rejeição à Tua palavra, aos Teus conselhos e à Tua mensagem nessa noite, mas pelo contrário, que as nossas almas e corações se mostrem desejosos de ouvir a Tua palavra, de aprender a Tua palavra, e assim sermos transformados, mudados por ela, para a glória de Jesus. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos assentar, por favor. Eu tenho dito para os irmãos desde domingo que é possível que
o livro de Salmos seja o livro mais lido, o livro da Bíblia mais lido, porque é um livro de experiências humanas, pessoais. E quando a gente lê sobre a experiência que outra pessoa teve com Deus, é muito próprio, é muito comum que a gente se veja dentro daquela experiência. E o Espírito Santo nos ajuda a tirar lições dali para nós. O livro de Salmos não é um livro de autoajuda, como muitos crentes o veem assim. O livro de Salmos é um livro de experiências com um Deus vivo e todo-poderoso. E o propósito dos vários escritores do livro de Salmos é nos convidar a viver essas experiências com esse Deus vivo. Não apenas experiências em decorarmos os versículos, os capítulos, aonde está tal coisa, mas no sentido de vivermos o que nós vemos e encontramos neste livro maravilhoso. Amém? Amém. Eu me propus com vocês a dividir esse salmo em 5 trechos. E em cada um desses trechos a gente vê uma etapa da nossa vida como crentes em Jesus. No primeiro trecho, que vai do versículo 1 ao 6, nós vimos que ele mostra bem, ele ilustra bem a fase do primeiro amor do crente. Aquele momento do crente onde Deus é tudo para ele, ele se maravilha de perceber o quanto Deus o conhece. O segundo trecho nós vimos do versículo 7 a 12, que ele lembra bem, aqueles momentos do crente em que ele se vê em conflito entre continuar andando com Deus e largar tudo. E aqui nós vemos nesses versículos que não tem como a gente se esconder de Deus, não tem como a gente fugir de Deus, por mais que a gente queira, por mais que as pessoas queiram. Então, nesses momentos de conflito, Deus faz questão de nos mostrar que foi Ele que nos escolheu. Amém? Vocês estão todos aqui comigo? Então tá. Na terça-feira, a gente viu o terceiro trecho desse salmo, que é do versículo 13 até o versículo 18. Em cada um desses trechos, Davi tendo experiência com a onisciência de Deus, com a onipotência de Deus. Nesse trecho de 13 a 18, a gente percebe que ele teve uma experiência tanto com a onisciência como com a onipotência de Deus. E esse trecho mostra bem aquela fase da vida do crente, onde ele começa a adquirir maturidade com Deus. Falei para vocês sobre a questão da maturidade biológica, emocional e espiritual. A espiritual bem definida na Bíblia, aquele texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Amém. Hoje eu queria ver os 2 últimos trechos. O primeiro que está aí, do versículo 19 até o 22. Antes que você pense que eu errei, eu já vou me adiantar e dizer para você que não dá para perceber claramente os atributos de Deus nesses versículos de 19 a 23. Não está tão claro, não estão tão explícitos como nos outros trechos, mas estão implícitos, estão embutidos aí dentro. Por quê? Porque Davi,
no versículo 19, ele reconhece que Deus tem poder para destruir o perverso. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Davi não quer nada com quem não quer nada com Deus. Mas ele reconhece que Deus tem poder. Portanto, experiência com a onipotência de Deus para dar cabo, matar, destruir os perversos. Mais adiante, no versículo 20, Davi reconhece a onisciência de Deus em conhecer as palavras dos perversos. Ele diz: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não é Davi apenas que está ouvindo as malícias que um perverso fala contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, contra vocês. Deus está ouvindo. Ele diz: e como teus inimigos de Deus, falam malícia. Teus inimigos. Sabe que tem gente que não vê problema nenhum em ser inimigo de Deus? Acha até um status. Mais adiante, no versículo 21 e 22, Davi reconhece aquilo que nós deveríamos reconhecer todos os dias: que Deus conhece o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Parece ser algo tão óbvio, porque às vezes nós vivemos como se Deus não conhecesse os nossos corações. O estilo de vida que a gente tem, o testemunho de vida que a gente dá, é muito parecido com gente que acredita que Deus não nos conhece. Ele diz no versículo 21: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Ele está fazendo uma pergunta para Deus, para o Deus que ele disse no verso 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa é uma pergunta interessante, porque não é uma pergunta de quem não sabe, é uma pergunta que tem um tom de afirmação. Tu sabes que eu aborreço com ódio consumado os teus inimigos, são meus também. Tu sabes porque tu conheces o meu coração, tu sabes porque tu me sonda. Eu acho tão impressionante essas declarações de Davi, porque Davi não vive em ilusões. Davi não é aquele tipo de crente que acredita que Deus vai levar ele para o céu de qualquer jeito. Davi é um cara que ele enxerga bem o prumo de Deus. Davi é um personagem bíblico que entende claramente que está diante de um Deus que é absolutamente santo e tem direito de fazer o que ele quiser com quem ele quiser. A experiência dele para nós é extremamente útil, porque se você está pensando que se você disser um não para Deus, Deus não faz, você está enganado, porque senão Deus seria limitado à minha e à tua vontade. Deus só é limitado à sua própria vontade. Deus só está limitado, se é que eu posso dizer, usar a palavra limitado, a sua própria palavra. Não, se eu não quiser, Deus não faz. Deus faz. Agora, o que você tem que se perguntar é: se eu não quiser, Deus não faz? Ou melhor, Deus faz o quê? É aí que está o ponto. E Davi é um cara realista, porque ele sabe que se
os perversos se rebelam contra Deus, isso não quer dizer que Deus não fará nada, mas que Deus fará com os perversos, que Deus dará aos perversos a paga dos seus pecados. É esse o ponto que a gente tem que levar a sério nestes dias atuais, em que há tanto descaso com Deus e a sua palavra. Não é que Deus não vai fazer, Deus vai. Só que para uns Deus vai abençoar, e para outros Deus vai julgar. Esse é o ponto. Esse é o ponto que cada um de nós, irmãos, precisamos pensar todos os dias na nossa vida. As minhas atitudes, como é que elas estão diante do meu Deus? Não é diante do meu marido, da minha mulher, do meu papai, da minha mamãe, do meu pastor. É diante do meu Deus. Então vai ser um cara consciente que ninguém detém a Deus em absolutamente nada, mas é um cara consciente que Deus tem tanto poder para abençoar como para destruir. Vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Herodes? Falei dele há um tempo atrás aqui. Lembra como é que ele morreu? Como que ele morreu? De febre amarela? De chikungunya? Só no Brasil que tem isso, né? Morreu comido de bichos. Imagina a morte de um cara desse. É, pastor? É. Morte horrível. Qual foi o problema de Herodes? Qual foi o pecado de Herodes? Perseguiu a igreja, mandou matar Tiago, o meio-irmão de Jesus, mandou decapitar João Batista. Está vendo? Deus não faz nada. Deus faz. E Deus fez. Do nada, o cara morreu comido de bicho. O que a gente aprende desse intervalo, aqui desse trecho de 19 a 22? É que Davi não tem comunhão com quem não tem comunhão com Deus. E se eu sou crente em Jesus Cristo, pela misericórdia dele, eu não posso ter comunhão com quem não tem comunhão com Deus. Aliás, não é uma questão de não poder, é uma questão de não conseguir. Porque Paulo ensina que luz e trevas não se misturam. Só tem um jeito de eu ter comunhão com alguém que anda em trevas, com alguém que desrespeita a Deus, com alguém que se opõe a Deus. Eu fazendo e vivendo do mesmo jeito que aquela pessoa vive. O que ele faz? Ele mente, então eu minto também. O que ele faz? Ele engana, então eu engano também. Aí eu consigo ter comunhão. Só que aí eu tenho um problema. Eu me afasto da graça de Deus e me aproximo das trevas. Ao invés de eu mortificar os feitos da carne, eu começo a ressuscitá-los com as minhas atitudes. Vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque todos nós temos na família, que é, a parte mais próxima da gente, pessoas que não andam em comunhão com Deus. Aliás, irmão, deixa eu ser direto, que andam em oposição a Deus. Você deve respeitá-los? Deve, claro. Você deve amá-los? Não tenha dúvida. Mas você não pode comer do mesmo, falando figurativamente, do mesmo prato que eles comem. Porque para você ter comunhão com eles, ou para eu ter comunhão com eles, eu tenho que deixar comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque os dois não tem como.
Não tem convivência luz com trevas. Não tem acordo luz com trevas. Alguém tem que perder. Ou é a luz ou são as trevas. Como a luz não perde nunca, quem perde, quem tem que perder são as trevas. Pastor, mas é meu pai, é minha mãe. Eu sei, é duríssimo esse tipo de coisa. É a minha esposa. Irmãos que já eram casados, se converteram depois do casamento. Como é que eu vou viver de um jeito desse? É muito difícil. É, claro que é. Mas não é impossível. O Espírito Santo, Paulo fala em Romanos 8, 26 e 27, que nos ajuda em toda a nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em toda a nossa fraqueza. Imagine uma esposa, eu fico pensando nas irmãs, com um marido que não é crente. Os filhos nem tanto, porque hoje os filhos não obedecem a ninguém. Mas a esposa, o marido, é muito difícil. Um ser e o outro não. É muito complicado. Porque são coisas diferentes. Diríamos assim, são desejos, escolhas diferentes. O que não é crente quer carne. O que é o Espírito. Vamos tentar um meio termo. Não dá. Esse que é a questão. Não dá. Não tem jeito. Não dá sim, pastor. Olha, um dia eu vou no centro com a minha mãe, e no outro dia ela vem comigo na igreja. Irmão, vamos parar com essas bobeiras? Isso é bobeira, gente. Isso é coisa de igrejinha, de povinho pequenininho, de gente que não crê na palavra, porque isso não leva a nada. A Bíblia nos chama a tomarmos posições, e a não a tentar conciliar o que é inconciliável. Eu acho que é melhor eu ler o texto, porque pelas expressões que eu estou vendo aqui, me parece que eu estou falando loucuras. Eu não estou falando verdades de Deus para vocês. Então eu queria convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias comigo, num texto muito precioso do apóstolo Paulo, para a gente tirar essa dúvida e você pelo menos saber que, como é que você tem que proceder. Não é saber só o que a Bíblia diz, porque tem muita gente que sabe o que a Bíblia diz, mas não vive. Para mim esse é o pior tipo de crente que existe. Para mim ele é pior do que o incrédulo que não sabe nada. É saber e não viver. Então vamos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Alguns irmãos aí já sabem de cor, glória a Deus por isso, mas sempre é bom a gente ler. Segunda de Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Aliás, versículo 14, perdão. O apóstolo Paulo começa dizendo, 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Hoje foi feriado em São Paulo, né, irmãos? Então acho que dá para a gente andar um pouquinho aqui. Eu termino no horário, mas eu acredito que ninguém está cansado de trabalhar hoje. Porque hoje não é só eu e uma meia dúzia de doidos que trabalhar, né? Doidos como eu. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Olha o que ele diz. Não se coloquem em julgo desigual com os incrédulos. Depois ele diz, porquanto que sociedade, que união, pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Percebe? Tem como fazer meio termo? Sejam sinceros. Mesmo que você não acredite, mesmo que você queira fazer meio termo, tem como fazer? Tem. Só se desobedecer. Aí tem. Só que ao desobedecer a gente se engana. Aquela velha historinha, né, irmãos? Velha e antiga historinha da menina, mocinha, crente, criada na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, no coralzinho das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Aí ela resolve namorar com o menino que não é crente. E a mãe ainda fala: vai, filha, para você ganhar ele para Jesus. Aí quebra as pernas, filha, desculpe. Ele pode vir com você na igreja, ele pode fazer um monte de coisa, mas uma hora, infelizmente, não é que eu quero isso, acorda ruim. Mas e se ele aceitar Jesus, pastor? Então espera ele aceitar Jesus primeiro. Espera ele ter vida com Deus. Aí cai, namora, aí casa. Você já viu? Casamentos assim, a mulher, aquela fome de Deus, aquela sede de Deus, e o camarada está lá. Vamos orar, vamos. Ora 22 segundos e meio, e ela querendo orar uma hora. Ou ele. Difícil. Pense na educação dos filhos. E a parte que é firme no Senhor quer criar o filho no temor de Deus. A parte que não é firme acha que não tem problema o filho ser igual a todas as crianças. Às vezes, irmãos, é um casamento tão conturbado, só tem briga, discussão. E aí, para não ter discussão, alguém tem que ceder. E nesse ceder, esfria os dois. Aí a coisa fica ruim. Então, quando eu digo para vocês, e eu já esperava esse silêncio na igreja, porque é exatamente o que nós não estamos a fim de fazer. A gente quer ter comunhão com todo mundo e não tem nada a ver isso aí, isso era para os tempos bíblicos, não é para hoje. Bom, então eu tenho que parar de pegar a Bíblia. E aí eu não sei o que eu vou pregar para vocês. Mas o fato é que Davi não quer papo com quem não quer nada com Deus. Irmãos, cá entre nós, queridos, uma pessoa que está em trevas influenciar uma decisão nossa que estamos na luz, é muito complicado isso, né? Mesma coisa que eu pego o meu carro e dou para alguém que não sabe dirigir, ponho numa autoestrada e falo: vai a 150 por hora. O que eu estou querendo fazer? Me matar. Mas quantos crentes têm esse hábito? Vira lá para o primo, para a cunhada, para o cunhado, até para o irmão: você acha que eu devo fazer tal coisa? Ah, eu acho, faz lá. Faz. Aí depois aguenta as consequências. Querido, lembra de uma coisa: você tem o Espírito de Deus, Ele é o teu conselheiro, Ele tem direção. Você vai buscar direção em quem não enxerga, em quem está no escuro. Se nós estivéssemos agora dentro de uma caverna escura, estamos todos juntos dentro de uma caverna escura, e você me pergunta: e aí, a gente vai para a esquerda ou vai para a direita? Estamos vendo nada. Tanto faz, estou vendo nada. Assim é quem não tem comunhão com Deus. Para ele a vida tanto faz. Aliás, está acostumado a viver debaixo do domínio das trevas. E o crente vai tirar opinião com essas pessoas. Não é desmerecer, eu não estou desmerecendo ninguém. Respeito as pessoas, mas a questão é que elas não têm condições.
de te orientar, porque elas estão em trevas. Não tem, com todo o respeito, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Se não está em comunhão com Deus, pelo amor de Deus, não vá atrás dos conselhos de uma pessoa assim. Ouça, respeite, tenha nossa consideração, mas obrigado, eu vou orar. E vai orar, vai buscar em Deus. Gente, nós não somos igreja, sim ou não? Amém. Ou não somos? Nossa, a gente não é, então tudo isso que eu falei, Zé, paga tudo. Mas a igreja é assim. Nós temos um Deus para nos guiar. Paulo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Amém. Então, fecha isso aí. Davi não queria papo, não queria comunhão com quem estava contra Deus. Essa etapa é a etapa da vida do crente aonde a santidade se transforma no seu padrão de vida. Ele não quer saber de outra coisa a não ser de viver em santidade diante do Senhor. Por que viver em santidade? Para aparecer na igreja? Não, para agradar a Deus. Porque esse é o estilo de vida que Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse. Porque para eu dizer que eu sou de Jesus e vivo na podridão do pecado, alguma coisa aí está errada. Não é? Sim ou não? Sim. Por isso que o apóstolo Paulo ele recomenda: sede santos, porque eu sou santo. Santo o que quer dizer? Não é santo, você sabe disso, na imagem católica ou na imagem pejorativa que fazem de nós. Separados e consagrados para Deus. Então, uma pessoa que é separada e consagrada para Deus, ela só pode viver para agradar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então esse trecho mostra bem isso. Aquele desejo por santidade, por acertar a vida, por deixar para trás aqueles velhos pecados. Sabe o que tem acontecido ultimamente? O inverso. Crentes que até um tempo atrás caminhavam em busca de uma vida santa, deixaram esse padrão de lado e para agradar pessoas, circunstâncias, situações, foram caminhando para trás. Ou, como a gente gosta de dizer, não sei se é o melhor termo, foram esfriando. Começaram a praticar pecados que há anos estavam apagados de suas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque a vida do crente só faz sentido se for para agradar a Deus. Se for para agradar pessoas, queridos, esquece. O apóstolo Pedro, numa das suas prisões, ele diz lá no livro de Atos: importa-nos agradar a Deus. Eu estou aí alguns meses e pouco de viver um sonho realizado, chegar nos meus netos. Mas se você pensa que as minhas convicções de fé vão esmorecer por causa deles, não esmoreceram com as minhas filhas, nunca. Não é porque eu sou bom, não, porque Deus é misericordioso. Glória a Deus. Vamos para a casa do Senhor. Mas eu queria, vamos lá. Não, nós vamos para a casa do Senhor. Outro dia a gente vai onde você quer ir.
Amados, a gente é chamado para ser luz. Eu não sei o que acontece na minha casa, ninguém se converte. Está faltando a luz brilhar. Quem que é a luz? É o crente, somos nós. Santidade. Esse é o padrão de vida para nós como igreja de Jesus. Amém, queridos? Agora, obviamente que o mundo, ele quer destruir esse padrão de vida o tempo todo. E sabe aonde ele está trabalhando para fazer isso? Dentro da igreja. Quando a gente vê os escândalos acontecendo e a gente passa a mão na cabeça. Quando a gente vê a libertinagem tomando conta de vidas, de famílias, de igrejas, e a gente fica quieto. Amar, o pecado, ele é pior do que o câncer para se alastrar numa vida e numa igreja. Ele é pior do que o câncer. Que Deus nos faça entender que Ele nos chamou para a santidade. Amém? E por último, o último trecho, os 2 últimos versículos deste salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Sabe que Davi deixa transparecer no encerramento desta experiência com os atributos da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus? O que Davi quer dizer para nós é uma coisa: ele não pode depender dele mesmo, ele não tem como se avaliar. Por isso que ele fala: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Sonda, meu Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos. Sabe que o ser humano, amados, ele tem às vezes um hábito ou uma maneira de ser muito perigosa para ele mesmo. Ele se sente juiz de si mesmo. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, não deixa eu ser juiz de mim mesmo. E como é que Davi pode pedir isso? Dizendo o que ele disse: sonda, meu Deus, conhece o Senhor o meu coração. Sonda-me, prova-me e conhece o Senhor os meus pensamentos. Como é que você reage quando alguém diz que você está errado? Qual é a sua reação? Eu já vou terminar. Você gosta? Não gostamos. 2 razões pelas quais a gente não gosta. Você deve estar em uma dessas 2. Porque a gente pensa assim: como eu pude errar? Como eu pude desobedecer a Deus a esse ponto? Então a gente não gosta por causa disso. Mas tem uma outra: a gente não gosta porque a gente é juiz de nós mesmos. E no nosso julgamento nós não estamos errados. O primeiro jeito que eu te falei, ele é até bom, porque revela temor, revela desejo de não errar. Como é que eu fui fazer isso? Meu Deus, me perdoe, tem misericórdia. Não entra isso na minha cabeça. E a pessoa assim é aquele tipo de pessoa que com muita facilidade cede à correção do Senhor. E aí Deus vai transformando, mudando.
Agora, do outro lado, se eu sou juiz de mim mesmo, eu não cedo nunca, eu fico bravo com as pessoas, não comigo. No primeiro caso, fico bravo comigo. Como é que eu pude ter desagradado a Deus assim? Nesse segundo, não, eu fico bravo com o pai, com a mãe, com o marido, com o esposo e com esse que vos fala. Porque eu sou juiz de mim mesmo. E no julgamento que eu faço de mim mesmo, não tem culpa nenhuma. Eu estou certo. Alguns exemplozinhos. Você já viu briga de marido e mulher? Em que os dois viram e falam assim: você está errada. E ela diz: estou. Aí ela vira para ele: você está errado. Ele diz: estou. Não tem briga. O que acontece? Os dois estão absolutamente certos. Aí, o advogado ganha dinheiro com eles. Vai para o divórcio. É o fim dessa história. Porque os dois são juízes de si mesmos. Olha o Lula. Vai lá perguntar para o Lula se ele se sente culpado. O que, companheiro? Rouco dá para imitar. Ele está certíssimo. Não tem nada errado, não roubou ninguém. Foi rato que comeu o dinheiro da Petrobras, sabia? Rato, uns ratão. Foi. Por quê? Porque ele é juiz dele mesmo. Lá na Suíça, o seu Michel Temer foi fazer um pronunciamento, acho que foi ontem. E o mediador perguntou assim para ele: por que o senhor não falou de corrupção? E ele ficou bravo. Porque no juízo dele, ele não é corrupto. Davi é o contrário. Davi mostra para mim e para você que nós não podemos ser juízes de nós mesmos. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi é um cara limitado para conhecer o seu próprio coração. Por isso que ele pede para Deus conhecer. Davi é incapaz de lidar com os seus pensamentos, com as suas motivações. Por isso que ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi é um cara impotente para discernir as suas decisões. Por isso que ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. E finalmente Davi expressa a sua dependência de Deus, de ser dirigido por Deus. E guia-me pelo caminho eterno. Só tu pode fazer isso, Senhor. Eu não posso. Essa etapa, terminando nesses 6 minutos finais deste culto, ela mostra aquele momento da vida do crente que ele busca fortemente o mais profundo quebrantamento. É aquela etapa onde o crente se vê diante desse Deus onisciente, onipotente, onipresente, e pede que ele reine na vida dele. É o momento da vida do crente em que ele suspira pela volta do Senhor. Ele deseja a volta do Senhor. Não quero ser juiz de mim mesmo. Quero. Transforma-me. Muda-me. Porque o que eu mais quero é viver na tua presença. O que eu mais desejo para a minha vida é que tu venhas me buscar. Quebranta-me no
do mais profundo da minha alma. Se tiver algum caminho mau, tira. E guia-me pelo caminho eterno. Ele só quer uma coisa: Deus. Só uma pessoa, melhor dizendo, não coisa. Só uma pessoa: Deus. Deus. Meus amados e meus queridos, eu termino aqui este salmo, esta palavra, dizendo a você, meu amado, que se você quiser em Deus ter experiências com Ele, com os seus atributos, você pode buscá-lo. Ele nunca se ocultará de você nem de mim, de quem o busca com sinceridade. Viva experiências com Deus, não experiências com o mundo, mas com Deus. Porque as do mundo, você sabe onde elas dão: cruz. Alguém que teve que morrer por causa da maneira como a humanidade abraçou o mundo. Aqueles que querem experiências com Deus, lembre-se que o processo é o contrário. Não é ir para uma cruz de novo, porque não tem como fazer isso, mas é ir diante de um trono. E quem está sentado nesse trono é aquele que é onisciente, onipotente e onipresente. Deus abençoe. Era isso que eu tinha para falar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.